Então, hoje a nossa aula é figuras de linguagem. O que é figuras de linguagem? Primeiro eu vou falar sobre as figuras de pensamento. Para que elas servem? É para rebuscar um texto, para chamar atenção, para prender o leitor naquela leitura, sabe? Para ficar mais bonita a leitura. É muito usada, lógico, na literatura, música, né? Então, vamos lá. Conceito: figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. ênfase para chamar atenção. Aí nós temos as figuras de palavras ou semânticas. Eu não vou entrar em detalhe aqui, vou deixar só na tela para vocês darem uma olhada. Mas eu não vou, porque depois eu vou explicar uma por uma, tá? Então temos as figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, que é o que eu vou falar agora, ou semântica, figuras de sintaxe ou construção, figuras de som ou harmonia. Semântica, o que é semântica? Toda vez que vocês virem essa palavra, ouvirem essa palavra no texto, semântica é sentido. O que costuma aparecer assim? Qual é a semântica da palavra X no texto? Então, semântica é o sentido, tá? Primeiro aí, perífrase ou antonomásia. Os nomes são complicadinhos, mas é fácil de entender. Perífrase ou antonomásia. O que é isso? É a substituição do nome próprio por uma característica ou qualidade que o distinga. Pode ser pelo apelido, pelo cognome ou alcunha, a mesma coisa, né? Aí tem lá, a cidade maravilhosa. O que a gente entende por cidade maravilhosa? Rio de Janeiro. Então, ao invés de colocar Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, ele colocou cidade maravilhosa, né? Que é o apelido de Rio de Janeiro. Ela mora na Terra da Garoa. O que a gente entende por Terra da Garoa? São Paulo. Então, ao invés de usar São Paulo, ele usou Terra da Garoa. Toda vez que isso acontecer, a gente chama de antonomásia ou perífrase. Pode aparecer de um jeito ou de outro na prova, tá? O rei do futebol. Quem é o rei do futebol? Pelé, né? O rei de futebol. Gente, esse mouse é terrível. Quem é o rei do futebol? Pelé. Então, perífrase ou antonomásia é quando substitui o nome próprio por uma característica ou apelido, tá? Antítese. Anti, o que é anti? Olha, anti é a mesma coisa que, contrário. Então, contrário, anti é contrário. E tese? Vou defender uma tese, vou defender um ponto de vista. Então, antítese é ideia contrária, tá? Então, aqui, ó, é a aproximação de ideias, palavras de sentidos opostos. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Então, aqui, ó, o que está dando sentido contrário? Caem e levantam. Eu sou jovem, ela é idosa. O que está dando sentido contrário? Jovem, idosa. Então, são antíteses porque tem sentido contrário. Anti quer dizer contrário. Agora aqui eu quero chamar bastante atenção, porque mais para frente aqui, ó, a gente vai ver o paradoxo. Tá? Tem uma jogada aí entre antítese e paradoxo. O paradoxo também são ideias contrárias. Só que aqui, olha, quem cai? Os tiranos. Quem levanta? Os povos. Então, aqui são sujeitos diferentes. Quem é jovem? Eu. Quem é idosa? Ela. Sujeitos diferentes. Então, quando os sujeitos são diferentes e as ideias são opostas, são contrárias, antítese. Agora, o que é paradoxo ou oxímoro? É a mesma coisa. Paradoxo ou oxímoron, variação da antítese, olha. Sentido oposto. Então, também é um sentido oposto, em apenas uma figura. Então, aqui na antítese, nós vimos dois sujeitos. No paradoxo, então, vai ser só um. Olha, eu sou uma jovem idosa. Idosa e jovem. Então, quem é jovem?
e idosa. Tá vendo? Ideias contrárias. Somente o sujeito, eu. Minha irmã passa dias sonhando acordada. Sonhando e acordada são ideias contrárias. Mas quem que passa sonhando acordada? A minha irmã, tá? Coitada da pobre menina rica, sempre mimada e paparicada. Olha, coitada da pobre menina rica, sempre mimada e paparicada. Quem é rica? Quem é pobre? A menina. Tá vendo? Então, se tiver dois sujeitos com ideias opostas se referindo a dois sujeitos, antítese. Ideias opostas se referindo a apenas um sujeito, paradoxo. Catacrese. Tornou-se cotidiana, não representa mais desvio. Antigamente, representava um desvio da língua. O que é catacrese? Ocorre... Eu tenho que achar o mouse aqui. Ocorre pela inexistência de palavras para nomear o que se deseja. É quando dá nome para uma coisa, não, aquilo ali não tem aquele nome, mas não tem outro nome para dar também não. Surge pela semelhança da forma ou função. Então vamos lá. Essa parte aqui do prego, como que a gente chama? Só cabeça de prego, cabeça do prego. Como que chama essa parte da xícara? Asa da xícara, né? Então, cabeça, asa aqui, não caberia porque não tem nada a ver com o conteúdo, né? Com o objeto. Mas também não tem outro nome para dar. Pé da mesa. Mesma coisa. Outros exemplos. Esse aqui dentro da boca. Tem outro nome? Não. Céu da boca. Pé da cadeira. Dente de alho. Bico do bule. Então, são nomes, repetindo, ocorre pela inexistência de palavras para nomear o que se deseja. Quando isso acontecer, catacrese. Gradação ou clímax. Gradação vai acontecendo devagar. É a mesma coisa que clímax, o auge, né? Encadeamento de palavras ou ideias com efeito cumulativo, que vai se acumulando. Já pedi 1, 2, 3, 4 vezes, mas você não vai, para você não fazer isso. Toda mãe fala isso, né, gente? Eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você não fazer isso. Então, olha, 1, 2, 3, está ocorrendo uma gradação, está aumentando devagar. Espero por ele o quanto for preciso. 1, 2 semanas, o mês, o ano inteiro. Olha, uma gradação. Começou com 1, 2 semanas, o mês, o ano inteiro. Então, toda vez que isso acontecer, gradação. Eufemismo. O que é eufemismo? Se eu chegar assim e falar assim, eu tenho que dar uma notícia para alguém, que alguém morreu. Então, o que fica melhor eu falar? Nossa, ele partiu dessa para melhor. Então, eu tentei amenizar a situação triste. Então, olha lá, é usado para amenizar uma verdade triste, chocante ou desagradável. Amenizar. Tem que ter o mesmo sentido, porém tem que ser mais brando. Então, ela faltou com a verdade. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer com faltou com a verdade? Que ela é mentirosa, que ela falou uma mentira. Mas fala assim, ela falou uma mentira. Pesado, né? Então, ela faltou com a verdade. Amenizou a situação. Ele partiu desta para melhor. Ao invés de ele morreu. Aquela moça tem uma inteligência um pouco limitada. O que ele quis dizer com inteligência um pouco limitada? Para não falar que ela não é inteligente, que ela é burra, né? Então, quando isso ocorre, essa diminuição do sentido, que para não tornar tão triste, tão chocante, eufemismo. Hipérbole. Acho que é o mais fácil. Porque, olha, cadê meu lápis? Hiper quer dizer grande, né? Aumentado. Então, hiper é muito. Então, é o exagero proposital de uma ideia com o objetivo expressivo. Exagero proposital com o objetivo expressivo. Já te avisei 1 bilhão de vezes. Que ele quer dizer que já avisou muitas vezes, né?
Então, já te avisei 1 bilhão de vezes. Já cansei, já falei muitas vezes, né? Usou 1 bilhão. As crianças estavam mortas de sede. Ninguém morre, né, gente? A gente fala, não, eu tô morta de canseira. Hipérbole, né? Exagero. Que calor infernal. Olha, que calor infernal quer dizer que tá muito calor, tá? É uma matéria gostosa, só que única forma que tem de aprender mesmo, exercício. Muito exercício, tá? Isso vocês vão ter. Ironia. Isso que a gente vê todo dia, né? E às vezes nós somos tão irônicos. O que é ser irônico? É falar uma coisa querendo dizer outra. Nossa, que menina bonitinha. Quer dizer, nada bonitinha. Consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Humor, depois eu vou falar de uma vez. Cuidado com esse humor, tá? Enem, vestibular, concurso, pergunta muito isso. Descubra o humor da tira. Aí você vai ler procurando alguma coisa que é engraçada. Esse humor não quer dizer engraçado, quer dizer um sentido que não deveria estar ali. Isso quer dizer humor, tá? Então, cuidado, não fica procurando coisa engraçada, não. Aí, aluno lê e fala assim, nossa, eu li e não achei graça nenhuma. Mas não era, às vezes nem era para achar graça. O humor quer dizer alguma coisa que está escrito ali que não deveria estar daquela forma, tá? Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para te ouvir. Então, o que ele quis dizer aqui? Para falar baixo. Fala mais alto. Lá da esquina não dá para te ouvir. Então, quer dizer, fale mais baixo, né? Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Quer dizer que a pessoa é mal educada. Isso aqui, ironia. Metáfora. Pode ser entendida como um artifício linguístico capaz de promover uma transferência de significado de um vocábulo para outro. O que é vocábulo? Palavra. Através de comparação, não claramente explícita. Então, quando a comparação não estiver explícita, tá? Vai ocorrer uma metáfora. O que quer dizer isso? Apresenta uma palavra no sentido figurado, minha caneta sumiu, figurado em razão de uma semelhança subentendida. Olha lá, aquele rapaz é um gato. O que é que ele quis dizer com gato? Que aquele rapaz é lindo. Não que necessariamente seja o gato animal. Quer dizer que ele é bonito. Ou, isso é metáfora. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Comparação seria aquele rapaz aqui na comparação aparece o como. É como um gato, tá? Sempre comparação vai ter a palavrinha como. Na metáfora ela não aparece. Então, cuidado com isso na prova. Se aparecer a palavrinha como, não é metáfora, é comparação. Ele me encarou e seu olhar era pedra. Quer dizer que seu olhar era ruim, né? Então, se tiver aqui como uma pedra, é comparação. Se não tiver como uma pedra, é metáfora, tá? Nesse caso aqui, metáfora. Seus olhos são 2 jabuticabas. Quer dizer que seus olhos são negros, bonitos, como jabuticabas. Não que os olhos são jabuticabas. Então, não tem o como, metáfora. Se tiver o como, comparação. Cuidado, isso é pegadinha. Metonímia ou sinédoque ocorre quando há substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas mantendo uma relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. É o uso de uma palavra no lugar de outra que tem com ela alguma proximidade de sentido. Então, lá. Estou lendo Cecília Meirelles.
estou lendo Cecília Meirelles. Eu vou ler a autora Cecília Meirelles ou a gente vai ler o livro de Cecília Meirelles, o poema de Cecília Meirelles? Então, substituiu aqui poema pelo autor. A feijoada está maravilhosa. Vou comer 2 pratos. A gente come 2 pratos de feijoada? Então, esses 2 pratos quer dizer 2 pratos de 2 vezes, né, feijoada. Então, a gente não come 2 pratos, né? Nós, os mortais, lutamos por nossa sobrevivência. A gente luta pela sobrevivência ou luta pela vida? Então, aqui, ó, essa sobrevivência é uma metonímia, tá? Prosopopeia ou personificação. Essa é fácil, porém pode aparecer ou só prosopopeia ou só personificação. Se aparecer só personificação, persona quer dizer pessoa, né? Então fica fácil, é letra. Então, ó, prosopopeia ou personificação quer dizer pessoas. Atribui características humanas a seres irracionais. Irracionais que não é humano. Inanimados que não é humano. Ou imaginários que não é humano. Olha, hoje até o sol está mais feliz. Olha, sol, feliz. Feliz é uma característica humana, não é característica do sol, né? As flores estão dançando ao vento. Flores dançando. Dançando é uma ação de humanos, né? Flor não dança. Essa música tem um violino tão melancólico. Ai, gente, hoje tá terrível de falar. Tão melancólico. Música tem violino? Não tem, né? O que toca o instrumento violino é um humano, tá? O carro morreu. Então, morreu é uma característica de humano referendo a carro. Personificação ou prosopopeia. Sinestesia. Olha, sinestesia, sentido, sentir os 5 sentidos, né? Parece a palavra sinestesia. Mistura sensações. Então, as sensações são justamente os 5 sentidos. Então, associa sinestesia a sentido. Aí vocês vão lembrar. Olha, sensações, audição, paladar, tato, olfato ou visão. Os 5 sentidos que a gente tem em uma única expressão. Então, olha, esse perfume é muito doce. Perfume, olfato. Muito doce, doce se refere ao paladar, né? As cores quentes estão em alta nessa estação. As cores quentes estão em alta nessa estação. Quente aqui, ó, é uma sinestesia ao tato, né? Gosto de quem canta com voz macia. Gosto, paladar, voz macia. Macia é o tato, né? Então, toda vez que ocorrer as sensações, né, num termo, em uma única expressão, vai acontecer sinestesia. Então, agora, nós vamos ficar... A matéria é essa, tá? Só que eu vou entrar nas questões de concurso. Vamos lá. Vamos prestar bastante atenção lá. Quando atribuímos sentidos e ações que são próprias de humanos a objetos inanimados, lembra, pessoa, personificação e prosopopeia são as mesmas coisas. Então, vocês já estão associando, já sabem o que é. Exemplo, o sol me abraçou fortemente naquele dia triste e frio. Olha, o sol abraça, tá personificando, né? Porque sol não abraça. Então, de cara, é o que, gente? De cara, prosopopeia. Por que que não é antonomásia? Porque antonomásia que substitui o nome. Catacrese também não vai ser. Pé da mesa, bico do bule, não é catacrese. Onomatopeia. O que é onomatopeia? Que é uma outra figura também de linguagem. Aí eu vou passar depois. Por exemplo, toque-toque.
toque. Não, escrever tá triste, vocês escreveria mais fácil. Toque, toque, au, au, miau. Então, onomatopeia é que imita o som das coisas, tá? As próximas aulas têm onomatopeia. Qual frase abaixo representa uma sinestesia? Acabei de falar sinestesia, lembra? Sentidos, né? Qual das frases tem sinestesia? Eu ouvia sua voz fria em meu coração. Ouvia, voz fria. Então, de cara, essa aqui para mim tá certa. Analisando as outras, eles subiram para cima do pé de goiaba. Subir, pé de goiaba. O que é pé de goiaba? Não é uma catacrese? Então, o que é catacrese? É dar nome. É não conseguir substituir o nome de uma coisa que já existe. Então, pé, a gente fala assim, não, eu vou no pé de laranja, no pé de manga, né? Não é o pé humano. Então, não tem outro nome para a gente dá o nome de pé mesmo. Quando isso acontece, catacrese. Olha, som de cachorro. Como que o cachorro faz? Au, au. Vou ter que comprar uma caneta para mim. Onomatopeia. Então, onomatopeia são o som das coisas. Nasci, vivi, morri. Houve aí uma gradação. Gradação. Então, de cara. Gradação. Então, de cara. Sinestesia, sentidos, né? Ficou claro aqui. Então, eu ouvi a letra A. Letra A. Sem dúvida, né? Uma coisa que eu quero falar, que eu fiz aqui, ó. Gente, todo concurso, qualquer prova, rabisquem tudo. Vai grifando, vai marcando tudo que vocês virem que é importante para chamar atenção. Porque isso aí, vocês vão assimilando melhor o conteúdo, vocês vão assimilando o que está perguntando, o que está querendo. Porque é muito fácil a gente passar por cima de algumas palavrinhas que são essenciais para resolver a questão. As provas que eu faço, geralmente de concurso que eu já fiz, as minhas provas ficam todas rabiscadas. Não tem problema nenhum você rabiscar a prova. Não tem problema nenhum você rabiscar uma prova de Enem, de vestibular, de concurso. Não tem. Porque a única coisa que você não pode rabiscar é o gabarito. É onde eles vão corrigir, tá? Então, rabisquem, marquem mesmo as palavrinhas, escrevam na frente. Vai marcando se tá certo, se tá errado. Vai associando, porque até para depois, se você tiver dúvida, outra coisa que eu faço muito, eu não sei responder essa questão. Enquanto vocês estão lá martelando naquela questão, o tempo está passando. O tempo está passando. E aí, você está perdendo tempo e às vezes perdendo até a oportunidade de estar respondendo outras perguntas mais fáceis e ganhando ponto com aquela questão que você está em dúvida. Então, o que eu, Simone, faço? Eu coloco sempre uma interrogação. Eu não respondo interrogação. Aí, depois que eu acabo a prova, que eu já respondi as que eu tenho certeza, então, aí eu volto nas interrogações, que são as mais difíceis para mim. Concurso, eu não posso falar por todas as bancas. Eu vou falar o que acontece no Enem. O que acontece no Enem? No Enem, eu acredito que concursos também, vários deles fazem isso. Tem as questões retardadas. O que é questão retardada? Obrigatório acertar. As questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis e às vezes até muito difíceis. Então, as questões fáceis ou retardadas, você tem que acertar, é ponto garantido. Então, não fique agarrando em questões que vocês não sabem, questões que vocês têm dúvida, tá? Passando para outra. Identifique a figura de linguagem empregada nos versos destacados. Identifique a figura de linguagem empregada nos versos abaixo, destacados. No tempo de meu pai, sob esses galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Fácil, 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 fácil. Olha, chorei bilhões de vezes. Aqui, ó, é um adjetivo
superlativo. Eu vou passar isso para vocês depois, tá? Superlativo, sintético. Então, inexorabilíssimos, tá exagerando, né? Amabilíssimos, é um exagero. Então, se é exagero de cara, para mim, eu já sei que é uma hipérbole. Então, para que eu vou quebrar a cabeça se é antítese, se é caso contrário? Para que eu vou saber quebrar a cabeça se é anacoluto? Sendo que de cara, eu sei que é hipérbole. Não fiquem marretando coisas que vocês... Surgiu a dúvida na hora, marca. Ou então coloca interrogação. Ah, mas eu não sei o que é anacoluto. Não interessa. Eu sei o que é antítese, eu sei o que é hipérbole, eu sei o que é eufemismo, eu sei o que é metáfora. Se eu não sei, mas aqui eu já sei que bilhões é hipérbole. É ela. Tá bom? Outra. Aparece demais. A maioria das provas tem aqueles textos enormes. O que é que eu vou fazer? Vou começar a ler o texto ou vou começar da questão? Se a gente começa do texto, você vai ler. Às vezes não vai entender. Aí vai chegar lá na questão, aí que você vai ver que você leu, você não entendeu, você vai ter que ler de novo. Dica. Primeira coisa, tem texto, vai lá na questão, leia o que está pedindo a questão. Olha, o trecho acima, extraído do 4º parágrafo, tem alta voltagem poética, por estar construído numa sequência de. Aí tem o trecho, já foi extraído. Sempre acontece isso. Já está lá o texto extraído. Se o texto já está extraído, e eu já sei o que está perguntando, o que vocês vão fazer? Eu faria. Pode ler o texto para entender, para ter uma compreensão melhor, ou já fala aqui, ó, que ele já está lá no 4º parágrafo. Minha caneta sumiu. Já fala aqui que ele está no 4º parágrafo. Então, olha lá, o trecho acima, extraído do 4º parágrafo, tem alta voltagem poética, pois está construído de uma sequência. Vamos ler o texto, o trecho extraído primeiro. Quando o largo horizonte nacional andava borrascoso, ele se punha a par das nuvens negras, mas não mantinha o olhar fixo no pé direito alto da crise. Baixava o olhar ao rodapé, pois o sabor do Brasil está também no rés do chão. Confuso. É uma linguagem rebuscada, é uma linguagem mais confusa, né? Então, vamos lá. É bom aí voltar lá no 4º parágrafo ou ler o texto de novo e localizar o trecho. Olha, já está localizado aqui, que eu já marquei. Mas vocês podem ir lá e grifar onde ele está aparecendo. Eu grifei já aqui, ó. Tá vendo? E leia o quarto parágrafo. Para então só depois voltar lá na questão e tentar resolver. Certa vez, no auge de uma crise, crivava de discursos e diagnósticos, o Rubem estava de olho nas frutas da estação. Madrugador, cedinho já sabia das coisas. Aí vem o trecho. Quando o largo horizonte nacional andava borrascoso, ele se punha a par das nuvens negras, mas não mantinha o olhar fixo no pé direito alto da crise. Baixava o olhar ao rodapé, pois o sabor do Brasil está também no rés do chão. Agora vamos lá. O trecho acima tem alta voltagem poética, por estar construído numa sequência de prosopopeia. Será que é uma prosopopeia ou personificação? Está construído de metáforas, falando uma coisa querendo dizer outra. Está construído de hipérboles, quer dizer, de exageros. Está construído de antíteses, de ideias contrárias. Ou ele está construído de metonímia, que é a substituição das palavras. O que esse trecho aconteceu com esse trecho? A resposta correta aqui, eu vou deixar para vocês me responderem na próxima aula, tá? Eu quero que vocês me respondam, vou aguardar vocês na aula que a gente tiver online, tá? Ou no WhatsApp. Vou deixar essa aqui como uma pergunta para vocês, ok? Quero ver se prestaram atenção no vídeo. Então, nós vamos ficar por aqui.
Vou postar mais vídeos sobre figuras de linguagem, né? Aquelas que estão faltando. E dessa sequência aqui já tem atividade, ok? Lá no Google Class. Vamos lá fazer e até a próxima aula.